Olá a todos e todas, tudo bem com vocês? Estamos aqui na nossa aula 7, Formação dos Sonhos de Direito do Consumidor. Sou o professor Alexandre Pérez Rodrigues, um prazer estar aqui com vocês. Novamente, como toda aula, eu peço a gentileza de curtir, compartilhar, comentar. Se quiser tirar as dúvidas, eu estou sempre disponível aqui no Instagram ou também no chat. E também curtam o canal, vejam os outros vídeos, apoiem esse projeto colaborativo. Vejam só, hoje vamos sair um pouquinho do script. Por quê? Porque eu havia comentado e feito esse acordo com vocês que nós seguiríamos o CDC do começo do artigo 1º em diante, seguindo aquela ordem dos artigos. Né? Falamos aí na aula passada, aí, terminando de falar de responsabilidade, prazo, etc. E agora nós vamos dar um pulo, né? Nós vamos lá para o artigo 80 seguintes, que vocês devem ter visto o tema da nossa aula, defesa do consumidor em juízo. Por que eu vou dar esse pulo, né? Por que eu quebrei meu combinado com vocês? Por um bom motivo. Porque acabamos de falar da questão de responsabilidade e agora, por que não já falar da parte processual? Ou seja, a gente falou da parte material aí, daquilo tudo que responsabilidade do fato, do vício, de tudo aquilo que o direito material do problemas de consumidor podem gerar. Então, eu quis fazer agora esse apêndice, já botar essa aula logo em seguida para a gente falar, então, da defesa do consumidor em juízo. Mas, outro problema, entre aspas, o nome da aula está errado. Por quê? Porque eu vou falar muito mais do que o Código de Defesa do Consumidor, já que a gente vai ter que falar de processo coletivo. Não tem jeito da gente falar da defesa do consumidor no juízo, que são as regras processuais do CDC, se a gente não falar de processo coletivo. Então, lembre-se, aqui a ideia é a gente seguir o CDC, mas eu vou expandir, eu vou ter que falar, é inevitável eu não falar disso, que é o processo coletivo em si. E lembre-se que eu tinha comentado sobre o microsistema coletivo. Pois é, esse é o momento da gente explorar ele um pouquinho mais. Eu vou falar um pouquinho do apanhado de várias leis aí, da doutrina, de toda a sistemática do processo coletivo, para a gente ter uma ideia, uma noção geral, para vocês terem uma noção geral, sendo que o CDC eu recomendo a leitura posterior do seguinte: os artigos 81, 82, 84, 87, 88, depois 95, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104. Não se preocupem que eu vou comentar eles aqui, mas eu vou fazer de um modo um pouquinho diferente, eu não vou ler eles, porque a ideia do microsistema coletivo é uma rede normativa, uma lei dialoga com outra. Vejam, teve artigo lá no CDC que modificou, por exemplo, a lei de ação civil pública, então não vale a pena eu ficar só no CDC lendo tudo aquilo que traz a parte processual, se eu não fizer esse link com as demais leis que fazem parte do processo coletivo. Então, vamos lá. Eu vou ter essa missão nobre de trazer aí um pouco do processo coletivo, da ideia do processo coletivo, que é onde o CDC está, nesses nossos 20, 30 minutos de aula, que é a nossa ideia aqui da nossa formação dos sonhos. Pois bem, a primeira coisa, os fundamentos, aonde que surgiu esse processo coletivo? Vejam, a ideia do processo coletivo é uma percepção de que o processo seria muito mais eficaz se ele fosse feito, se ele abarcasse várias pessoas em situação parecida. Então, lá nos anos 1970, surgiu um doutrinador chamado Mario Capelletti e Brian Garf. Não se preocupe tanto com os nomes, mas para vocês terem uma ideia, quando falarem Capelletti, lembre-se disso, que são as ondas renovatórias do processo civil. A doutrina, naquela época, comentou aonde que o processo civil estava estagnado, onde poderia evoluir, quais são os potenciais para o processo civil em geral caminhar, evoluir, e detectaram aí, no caso, a segunda onda renovatória, que seria uma ideia de coletividade, de processos, ou pelas class actions, que repercutiam em uma variedade de pessoas em situação similar, né? Então, a massificação aí dos problemas de consumo, por exemplo, né? E daí foi feita a segunda onda renovatória do processo civil,
trazendo, então, a ideia de processo coletivo, de soluções aí para o processo coletivo avançar, né? E daqui no Brasil, como que foi feito isso daqui? A gente vai avaliar aqui diversas leis. Quando eu falo de microsistema, lembrem-se que é uma rede de leis e normas que elas traduzem, então, esse contexto normativo do processo coletivo. Então, isso daqui, primeiramente, tem antecedentes remotos, antecedentes indiretos, mas a gente pode pensar primeiro na Lei de Ação Popular, que é uma lei antiga, né? Já trazia algumas ideias de processo coletivo, por quê? Porque a ação popular, o cidadão ajuizando lá contra a administração pública, já traz uma ideia de uma repercussão grande do dano, né? Que a administração pública aí poderia causar um dano que provavelmente repercutiria em várias pessoas, provavelmente um dano de direitos difusos, como a gente vai ver daqui a pouco. Então, a primeira delas foi a Lei de Ação Civil Popular. Seguida aí, dando um pulo aí, histórico na Lei de Ação Civil Pública, que é de 1985, depois a Política Nacional do Meio Ambiente, que já traz alguns dispositivos de processo coletivo, né? E daí depois entrar nas leis setoriais, que é a Lei de Deficientes, a Lei do Código de Defesa do Consumidor, o ECA, o Estatuto do Idoso, né? Todas essas leis criaram esse contexto normativo para a gente poder traduzir uma ideia de microsistema processual coletivo. E daí, feita essa breve introdução, lembre-se e não se acanhem, não culpem seu professor que eu estou mentindo sobre o tema da aula. Na verdade, eu estou trazendo a ideia do processo coletivo que não se resume ao CDC. Então, a defesa do consumidor em juízo é uma das possibilidades aí de processo coletivo, mas essas normas processuais, elas dialogam com outras normas processuais e não dá para a gente falar só de CDC sem falar das outras leis. E agora, finalmente, classificação de direitos. Isso daqui, acho que a maioria das pessoas já tiveram contato na faculdade, é a tríade, né? Direitos difusos, coletivos estricto sensu e individuais homogêneos. Não confundam, quando falarem da classe de direitos coletivos, às vezes estão falando dos direitos coletivos lato sensu, né? Não confundam com os direitos coletivos estricto sensu, que é uma das três espécies. Uma coisa é gênero, a outra é espécie, né? Pois bem, os direitos difusos, essa classificação, inclusive, está lá no CDC, no artigo 81, e é importante ler, mas eu prefiro entender e depois ler, porque às vezes a redação é um pouco rebuscada, pode causar alguma confusão. Pois bem, os direitos difusos, a primeira delas, são aqueles exatamente, propriamente coletivos, porque você não sabe quem são as pessoas, quem são as vítimas de dano, né? Então, os sujeitos são indeterminados, né? O direito também em si é indivisível, ou seja, é um problema que envolve muitas pessoas. E ele tem uma origem fática, ele deriva de um problema que aconteceu aí na sociedade. Então, um exemplo clássico para a gente lembrar, direitos ambientais, né? Então, poluição, né? Então, se causa uma poluição na água, o número de pessoas que vai ter contato com esse acidente de consumo é enorme e é indeterminado. A gente não sabe quem consumiu aquela água, se aquela água foi captada, não dá para saber. É uma coisa muito ampla, uma coisa difusa, né? Lembre-se o que significa a palavra difusa. E também o direito é indivisível, não dá para a gente separar, por exemplo, um pedacinho de poluição, né? Ou uma aguinha pretinha, podre, com óleo, não dá. Isso daí expande de uma forma que o problema ambiental é muito grave, ele difunde na sociedade de uma maneira que a gente não tem controle, e por isso que ele tem essa origem fática, né? Esse é o direito, então, difuso. Perdão, gente, eu esqueci de falar da Lei de Mandado de Segurança. Perdão, me desculpa. Então, quando a gente está no contexto normativo, eu esqueci da Lei de Mandado de Segurança, principalmente de 2016, que trouxe aí também outras ideias, principalmente no mandado de segurança coletivo. Pois bem, continuando a classificação de direitos difusos. Em segundo lugar, coletivos estricto sensu. Nos coletivos, os sujeitos são
indeterminados por indetermináveis. É possível, é uma massa grande de pessoas, de consumidores, mas é possível nós sabermos quem são essas pessoas, nós determinarmos, nós fecharmos, circunscrevermos quem são as pessoas que sofreram acidente de consumo. Por outro lado, o direito também é indivisível, e ele parte, aí, diferente do difuso, de uma relação jurídica base, ou seja, aqui eu citaria o caso clássico de ter um problema, por exemplo, em relação à escola, que envolve os alunos e os pais de alunos. Né? Então, nesse caso, por exemplo, pode ter tido aí um problema de consumo e os pais de alunos, eles estão relacionados por uma relação jurídica base, ou seja, todos eles têm aí um contrato que é oferecido aquele serviço para eles. Então, no caso também é indivisível o problema, porque é um problema que pode repercutir para todos, né? E é uma relação jurídica base que liga os sujeitos em si. Daí, por último, a gente tem nessa classificação os direitos individuais homogêneos. E quais são eles? Eles foram aqueles que foram trazidos aí como inovação no CDC. Eles são aqueles direitos que são entendidos, eles são forçadamente tornados coletivos. Eu digo forçadamente por quê? Porque a doutrina chama de acidentalmente coletivos. São vários problemas similares, pelo mesmo contexto, pelo mesmo fornecedor, o mesmo produto ou serviço, diluídos na sociedade. E uma forma de facilitar a defesa desses direitos, eles podem ser entendidos como um bloco em conjunto. São diferentes relações jurídicas, né? Por exemplo, um iogurte estragado. Então, uma pessoa comprou ele em Uberlândia, outra comprou em São Paulo, outra comprou em Fortaleza. O mesmo iogurte, com o mesmo problema, o mesmo lote vencido. São direitos individuais homogêneos porque são outras relações jurídicas base, né? Certo? Então, por exemplo, você comprou isso no supermercado, enquanto que outra pessoa comprou na padaria, e por aí vai. Então, são diferentes relações jurídicas, né? E, no caso, eles têm simplesmente origem comum e eles são tratados de forma coletiva para quê? Para que se possa, então, aí o processo ser efetivo, o processo ser uma sentença que envolva várias pessoas numa situação parecida. Desculpem. E, com isso, então, eles são a terceira classe, que são os direitos individuais homogêneos, né? Às vezes acontece de termos os três direitos relacionados na mesma situação. E isso é importante, principalmente, para a gente entender a questão da legitimidade ativa, quem que vai poder reivindicar esses direitos, né? Porque eles são direitos coletivos, então alguém vai agir em nome de todos eles, né? Se alguém vai agir em nome de todos eles, quem são esses sujeitos, né? Então, para isso, temos que ter em mente, principalmente, que a lei traz, e daí essa ideia de rede normativa, porque algumas leis trazem alguns contextos que não estão atualizados nas outras leis, então é necessário vermos todas as leis em conjunto, né? Então, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor não tem a defensoria como ódio legitimado, só que ele está na Lei de Ação Civil Pública, né? Então, a defensoria não pode entrar com problemas de consumidor? Claro que pode, mas sim, claro, envolver aí a missão institucional dela, né? Diferente do Ministério Público, que vai defender a ordem jurídica, a defensoria tem que ter uma missão institucional de proteção, prestar assistência jurídica integral dos necessitados, etc. Mas ela pode entrar, ela não poderia entrar com uma ação coletiva porque ela não está no rol do CDC? Não, pelo contrário, porque é ideia do microsistema coletivo. Então, pois bem, a gente vai avaliar que esses autores, os legitimados, são o Ministério Público, a Defensoria, aí os entes, né, a União, o Estado, municípios e Distrito Federal, as entidades e órgãos da administração pública direta e indireta, especificamente destinados aí, no caso do CDC, aos direitos do CDC, direitos do consumidor, as associações legalmente constituídas há pelo menos um ano e que tenham dentre seus fins institucionais a defesa dos direitos protegidos pelo CDC. Daí,
Claro, cada tema vai necessitar essa vinculação das entidades e associações ao tema específico, como idoso, CDC, consumidor, etc. Né? Pois bem, esses são os legitimados, né? Eles são legitimados concorrentes, ou seja, todos eles vencidos esses requisitos, por exemplo, a defensora na missão institucional, associações e entidades, desde que tenham aí essa pertinência temática, né, sobre o tema que elas lidam, tem que ser o tema que está relacionado ao problema, no caso do consumidor, elas são concorrentes, ou seja, todas elas devem aí obedecer, todas elas podem entrar com a ação desde cumprir seus requisitos, que tenham vencido essas condições, todas elas podem ingressar com a ação concorrentemente, ou seja, a lei não restringe isso para que não tenha uma limitação de defesa aí, do consumidor ou do interessado no processo coletivo em juízo. O que já nos remete à questão da competência. Aqui há várias questões, gente, tá? Eu estou trazendo um apanhado rápido, há várias questões em relação ao mandato de segurança, das associações, dos princípios, tal. Aqui é uma ideia, um panorama geral para a gente ver o microsistema processual coletivo e trazendo alguns pontos de incursão do CDC nesse tema. Pois bem, aqui em relação à competência, qual que é o foro onde se pode ajuizar essas ações de consumo, né? Aqui vale a pena a gente nem entrar muito na questão material, né? Qual que é a matéria envolvida, se é eleitoral, etc. Tá? Também os atos especiais. Aqui eu gostaria de falar simplesmente do critério territorial, que é o que está descrito no CDC. Então, veja, o local do dano, a competência do local do dano, se o dano for regional, a capital do estado, se for nacional, a capital do país, certo? E daí, essa questão de competência também envolve aí outras questões controversas, como, por exemplo, algumas ações contra a fazenda pública podem ou não ser ajuizadas na capital, etc., mas eu não vou entrar nisso, né? O ECA e o idoso também tem questões diferenciadas, tal, mas vai sair um pouquinho do nosso escopo. O que nós podemos falar agora em termos do CDC, defesa do consumidor em juízo, nessa abordagem de processo coletivo, questões processuais aí outras. Então, por exemplo, questão do inquérito civil e do TAC são permitidos pelo microsistema coletivo, né? Então, é possível o inquérito civil, um TAC firmado aí, ele tem um valor de título extrajudicial e ele pode ser firmado com esse objetivo de poder resolver, fazer um acordo em uma situação, numa ação judicial, ou então envolver aí várias obrigações desse fornecedor, ou de quem estiver no polo passivo, para tentar resolver a situação de uma forma que a ação não mantenha seu curso, né, uma forma da ação ser resolvida sem seguir todo o seu curso normal, né, ou então dela ser resolvida previamente, no caso do inquérito civil. A questão de litisconsórcio também entre os legitimados é possível. A questão de litispendência, por exemplo, na ação coletiva e individual, a litispendência não é possível, sendo que na ação coletiva e ação entre duas ações coletivas a litispendência é possível, né? Daí, no caso, a gente vai considerar que a litispendência e as demais questões processuais, elas vão ser tratadas aí de uma forma que satisfaça a efetividade do processo, né? Então, por exemplo, a litispendência, né, para quem não lembra, é uma ação que já foi julgada, envolve a questão da coisa julgada, uma ação que está em curso, né? Então, para quem a lei vai facilitar a defesa do consumidor em juízo, de forma que não é se houver uma ação individual sobre o mesmo tema, daí seria um direito individual homogêneo, uma ação coletiva, que essa conexão de ações seja possível, elas sejam julgadas conjuntamente, mas a litispendência não é possível falar que o indivíduo não vai poder entrar, porque senão prejudicaria ela, né?
fala que o indivíduo não pode entrar porque já tem uma ação coletiva em curso. Isso daí é uma facilitação da defesa do consumidor em juízo, pensando aí no princípio protetivo, né? Pensando aí em facilitar a defesa, que está um dos direitos básicos do consumidor, né? Daí tem outras questões aí processuais, mas eu já gostaria de partir aqui para nossa querida questão da execução, que é o final da ação, execução e liquidação, né? Lembre-se que o processo de conhecimento ele vai trazer o título, né? O título para se executar, então vai ter essa declaração do juiz, através do processo de conhecimento, quem tem razão, e no caso, se não houver a liquidação, se não houver o valor do dano, vai ter sido o procedimento da liquidação. E é importante lembrarmos que no processo coletivo a sentença, a execução pode ser individual ou coletiva, né? Há duas possibilidades. A coletiva vai para um fundo, fica lá no fundo que vai sendo gerido aí pelos legitimados, né? E a individual é uma forma de que a pessoa, a parte, ela pode aderir aí a um título, a uma sentença, ela pode aderir diretamente na execução. E se ela aderir na execução, ela vai ter prazo, vai ter requisitos e ela vai poder fazer aí a sua execução sozinha com base numa ação que já foi julgada que ela não participou, né? No caso, se ela participou de uma ação coletiva, entrar como litisconsorte, daí ela vai ter a mesma sorte daquela ação. Mas se ela depois esperar o resultado e entrar diretamente na execução, depois, né, do resultado do processo, daí ela vai ter a possibilidade de executar diretamente sem precisar ter ela mesma entrar com a ação para obter essa resposta judicial. Ela vai se valer, ela vai pegar carona lá na decisão judicial que já teve do processo coletivo. Pois bem, e daí, finalmente, falando aí, já que estamos no fim do processo, por que não falar da nossa querida coisa julgada, né? Ou seja, nosso cadáver jurídico, né? Vamos dizer, coisa julgada, né? Então, o que é considerado coisa julgada no sentido de inibir ações futuras, né? Inibir aí um ajuizamento posterior, né? Daí a coisa julgada, para a gente estudar, ela temos que lembrar da classificação dos direitos difusos, coletivos stricto sensu e individuais homogêneos, né? Então, no caso, a coisa julgada numa ação que envolve direitos difusos, ela é erga omnes. O que é erga omnes? Ela vale para todos, né? Ou seja, todas as pessoas, já que os direitos difusos não são determinados, as pessoas não são determinadas, né? Eles são direitos indeterminados, então vale para todas as pessoas, né? E daí tem a questão da prova, né? Se ela for julgada improcedente por falta de provas, daí você pode ajuizar uma outra ação sobre o mesmo fundamento desde que você utilize outra prova, né? Então, simplesmente ela tem essa restrição em relação à prova. Você não pode entrar com a mesma prova se ela for julgada improcedente. Se ela for julgada procedente, vale para todos, né? Daí, em relação aos direitos coletivos stricto sensu, a segunda classificação, a coisa julgada é chamada ultra partes, ou seja, ela envolve todos aqueles que fazem parte do grupo, todos esses sujeitos determinados, né? Daí, no caso, também segue a mesma lógica, né, da falta de provas, né? Então, se você for julgado improcedente, em razão da falta de provas, você pode entrar com uma nova ação, você, pessoa, que faz parte dessa situação, desde que tenha uma nova prova, né? E, por fim, os direitos individuais homogêneos, a coisa julgada é erga omnes, assim como os difusos, né? Mas daí tem uma facilitação para o consumidor que é a seguinte, né? Não importa essa questão das provas, né? Se ela for julgada procedente, ela vale para todos. Se ela for julgada improcedente, ela não vai valer para quem ajuizar uma ação nova, independente da prova, né? Isso quer dizer basicamente o seguinte:
lendo aqui no CDC, no artigo 103. Incisos 1, 2 e 3. Ela vai ser erga omnes apenas no caso de procedência, para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. Né? Se ela for improcedente, ela não vai inibir que a pessoa entre com uma ação nova, inclusive com a mesma prova. Né? Então, aqui é uma facilitação do consumidor, da defesa dele em juízo. Né? Então, basicamente, vencemos aqui o tema do consumidor, defesa do consumidor em juízo, fazendo esse link com a teoria do processo coletivo. E lembre-se, esse aqui é um tema bem complexo, eu estou trazendo só aí uma ideia geral, um cheirinho aí do processo coletivo, que é um tema que também envolve lá o Código de Processo Civil, vários trechos dele, vários institutos lá do Código de Processo Civil. Então, aqui, em relação ao CDC, ao nosso curso de Direito do Consumidor, é uma ideia geral. Lembre-se que aqui o artigo 80 seguinte, que é a defesa do consumidor em juízo, ele faz um link principalmente com a legislação civil pública. Então, para criar essas ideias, noções gerais do processo coletivo, que é onde o consumidor vai poder atuar e reivindicar seus problemas de consumo. Então, obrigado pela atenção, até mais.